Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Hoje estamos aqui para falar, gente, sobre um tema que é de extrema importância. Afinal de contas, estamos aí nas tão aguardadas férias de julho pelas crianças e temidas pelos pais, avós responsáveis. Afinal de contas, é um período que as crianças estão ali com todo o gás, toda a força para curtir, para se divertir. E é muita brincadeira. Vai para casa do amiguinho, vai para casa do avô, do avó, vai curtir, não é verdade? E a grande questão é como isso pode acontecer com segurança. Porque é nessa fase que, infelizmente, aumentam aí os acidentes domésticos infantis. E aí a gente está falando sobre queda, sobre afogamento, sobre choques elétricos, queimaduras e tantas outras questões. E mais importante do que prevenir nesses espaços o risco desse tipo de acontecimento é saber como agir. É sobre tudo isso que nós iremos conversar hoje. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo. É só compartilhar o nosso link de transmissão através da onde? Ou do nosso site, que é www.hittv.com.br, ou diretamente pelo nosso aplicativo, que é o Hit Play. Aproveito e te lembro, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e do seu jeito. Por falar também, gente, em oportunidade, te lembro que toda e qualquer consulta que a gente marca aqui, a gente também abre um espaço para que você consiga aproveitar aqui os nossos especialistas. Eles vêm, é claro, para compartilhar todo o conhecimento deles e também para tirar a sua dúvida. Compartilha com a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3226 1112. Não perca essa chance. E por falar, então, em interação, a gente também pede que você participe da nossa enquete. Corre lá no nosso Instagram, que é @consultaaldoutor.hittv. Entra lá e participa da enquete que está aguardando por você lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha só o que a gente quer saber de você. Quando acontece um acidente doméstico, alguma situação como essa, geralmente, na sua concepção, no seu achismo, vamos dizer assim, ele foi prevenido, mas inevitável, ele foi resultado ali de um descuido seu ou de alguém, ele foi difícil, de fato, de evitar, ou ele foi por excesso de confiança? Clica lá na alternativa que a gente vai debater sobre tudo isso, porque a gente tem muito essa sensação. Quando uma situação acontece, será que ela poderia ter sido evitável? Será que a gente tinha que ter tido um olhar mais cuidadoso? Enfim, isso daí vai fazer parte do nosso bate-papo também. Antes de mais nada, deixa eu aproveitar para te apresentar quem é o nosso convidado de hoje na tela. Te apresento Antônio Ferraz, coronel reformado da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Com 37 anos de atuação, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o aprendizado contínuo e a excelência profissional. Ao longo da carreira, acompanha de perto as constantes transformações da área, buscando sempre atualização e aperfeiçoamento para oferecer, é claro, um trabalho cada vez mais qualificado. Antônio Ferraz, coronel, seja muito bem-vindo aqui no Consulta Doutor mais uma vez. Eu que agradeço, Dani, a você, a televisão da qual você faz parte. E a gente já veio aqui várias vezes, sempre pronto para contribuir com informações que a gente pesquisa há mais de 30 anos. Maravilha! Queria já começar entendendo esse universo. E quando chega, de fato, as férias escolares, começa um período bastante desafiador para quem cuida de uma criança. E aí eu queria entender, de fato, aumentam os casos de acidentes domésticos nesse período com crianças? Dani, é muito importante a gente informar ao público o que é o acidente. O acidente ele é um fenômeno, ele não é um fatalismo, né? Ele acontece porque alguns fatores contribuem para que ele aconteça. Ele acontece aí na sua casa, no ambiente de trabalho, no deslocamento, no ar, no mar, nas férias, nos vários ambientes das férias. E acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal, e num determinado momento do tempo. Então, esses três elementos são fundamentais para minimizar ou evitar que o acidente aconteça. Claro que a prevenção é de fundamental importância, mas a cultura do brasileiro não contribui com isso. Nós não temos políticas públicas com relação a isso e os números de acidentes são monstruosos. Eu vou dar só alguns dados em acidente doméstico. O acidente doméstico representa 80% dos acidentes domésticos, quase 60% são com crianças de 0 a 14 anos. Então, os números são muito significativos
E o ambiente doméstico contribui muito, claro que as férias, pela movimentação, nos vários ambientes de deslocamento que as pessoas e as famílias propiciam isso, contribui bastante porque essas pessoas vão para locais que elas ignoram ou elas não conhecem e também recepcionam pessoas dos quais o ambiente não está adaptado àquele público. Quando eu digo isso, Dani, todo o ambiente ele deve ser adaptado a pessoas ou grupo de pessoas. Nós estamos vivendo, por exemplo, o país, e a exemplo do mundo, não é mais só do jovem. Então, o idoso entra de uma forma de importância muito significativa. Se a gente também tiver oportunidade, a gente vai conversar sobre isso. Afinal de contas, estamos vivendo mais. E isso daí precisa ser olhado e cuidado. E quando a gente fala sobre prevenção, qual é a importância da informação, Coronel? A informação é tudo, né? Tudo. Nós estamos conversando nos bastidores que temos, às vezes, legislações, mas a legislação ela não ocupa o espaço porque precisa exercer não só o poder da fiscalização e também da obrigatoriedade, mas através da informação. A informação ela chega e o mundo está pequeno, nós estamos falando sobre celular, né? O celular está na palma, o mundo está na palma da mão, você tira dúvidas a qualquer momento através de um celular. Então a informação mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Ela tem muita informação, inclusive. Exatamente. Então a gente precisa canalizar essa informação de uma forma objetiva e até didática. E se você quer, então, uma informação canalizada, aproveite, então, esse espaço DDD 11 32 26 11 12. Aqui, então, a gente está para desvendar e tirar também todas as suas dúvidas. Não perca essa oportunidade. Vamos começar falando sobre quedas. E aí, então, a gente tem todo um universo, né? Temos apartamentos, temos casas, mas antes de mais nada, vou trazer aqui um exemplo de uma situação que a gente acompanha, né? Que a gente viu nas redes sociais. A gente vai compartilhar também com vocês para entender como que a gente consegue prevenir essas situações. Na tela. Olha ali, né? Nós temos então um bebezinho que estava ali no seu berço, mas porque tinha um espacinho onde ele conseguiu escapar, ele já foi rapidamente explorar o universo. E situações como essa, infelizmente, são bastante corriqueiras, não é, Coronel? Sim, o acidente ele está presente. Ele está prestes, olha só, foi um segundo, gente. Ele está presente desde o recém-nascido ao mais velho. Está bem de encontro com essa informação que você trouxe, né? Do 0 até os 14 anos. Desde o nascimento, os acidentes eles crescem de forma geométrica, a possibilidade dele acontecer com o desenvolvimento e amadurecimento das pessoas. Ali nós temos um bebê engatinhando. Nessa Ou fase seja, de explorar o mundo. Ele já está ali com 6, 7, 8 meses de exploração. E ele teve a possibilidade de se deslocar do berço, que através de fissuras, aberturas, ou mesmo ele já tem criança, ela tem essa facilidade. E estava próximo a um armário lá, um ambiente, que ela se desloca e cai. Ali pode ser que não seja fatal, mas com certeza pode ter uma fratura, um traumatismo, que pode gerar uma sequela significativa quando adulto, um processo epilético, por exemplo. Então, desde o recém-nascido a todas as faixas, eu tenho uma palestra que eu faço sobre a história da vida, onde eu vou falando de forma gradativa as possibilidades de acidentes em cada fase. Essa é uma e pode ser totalmente evitado. Ou seja, a criança ela tem que ser monitorada o tempo inteiro. Aquela premissa de que não está fazendo barulho, né? O perigo está lá. Já é o maior indicativo. Com certeza. Então, nós estamos falando com o seu público, muitas famílias, mães, pais, né? E a criança ela tem que ser monitorada o tempo inteiro. E nesse período de exploração, é um período que ela vai conhecer a casa, ela vai explorar. Ela vai explorar debaixo da pia, ela vai no lixo, ela vai no vaso sanitário, ela vai mexer naquele armário onde você pegou, por exemplo, remédios coloridos que ela pensa que são balas ou guloseimas.
Então haverá as intoxicações. Essa idade, a cabeça também, ela é desproporcional ao corpo. Tá. Representa de 1/3 a 1/4 em relação ao peso, ao corpo. Então, quando ela se levanta, ela pode se precipitar no vaso sanitário e se afogar em 4 dedos de água. Olha só. Só a título de exemplo, né? Uhum. Então, das inúmeras oportunidades que existem para acontecer de fato acidente. A casa não é aquele refúgio superprotetor como nós imaginamos. Então, você trabalha, Dani, o seu público, 8, 10 horas e vai para casa. Eu estou seguro. Não é verdade. Quando você abaixa as suas análises, a possibilidade dos acidentes acontecerem são muito grandes. Não que devemos ficar o tempo inteiro focados em cima. Não. O que a gente está colocando aqui, né, Dani, é um trabalho preventivo, é informativo e nada mais como consulta ao doutor para levar isso para o seu público, né? Levar informações, eu pesquiso acidentes há mais de 30 anos, tenho trabalhos em relação a isso, e a gente está acompanhando todo esse desenvolvimento social que acontece através da concentração de massas, populacional, a cultura de todo esse público com relação à possibilidade dos acidentes acontecerem. Agora, gente, vamos entender então o que poderia ter sido feito nessa situação, além do monitoramento, né, de estar de fato, que a gente vê que as imagens são de uma câmera que foi ali colocada. Então, o monitoramento existia, mas muito possivelmente não existia alguém que estaria ali analisando, avaliando e entendendo a situação que a criança tinha de fato saído do berço. Tem ali aquele espaço por onde a criança passou e o berço também tem aquela fase que precisa também ser colocado mais para baixo, não é? Ou afastado, né? Tá. Então, ali naquele ângulo que está a câmera, a gente não dá uma observação do universo, do ambiente como um todo. Mas se a criança saiu do berço para aquele imóvel, é porque ele estava muito próximo. Muito pertinho. Então, eu diria que o afastamento daquele imóvel é muito importante. Olha, ali com certeza o móvel estava do lado do berço. Exato. Então a criança ela se precipitou, eles têm uma força muito grande porque são pequenos, então... Parece que não, né? Mas eles têm disposição. Você vê isso, né? Eles removem o colchão, passam por baixo do berço. Criatividade e força. Tem. Eles se projetam, escalam. Ali foi, na realidade, uma escalada e uma movimentação. E ele caiu de uma altura, talvez, ali de 1 metro, 1,20 m. Se for um piso duro, os acidentes vão acontecer. Exatamente. É uma fraturazinha, um traumatismo, que isso pode ter consequências muito graves. Mas ali eu diria, fundamentalmente, a monitoração, o acompanhamento permanente, o afastamento daqueles móveis de lá e sempre acompanhando. E talvez essa criança não pudesse ficar, talvez, no berço, né? Exato. Exatamente. E houve uma ausência ali de acompanhamento, né? As pessoas também estão muito preocupadas em gravar do que mais de acompanhar, né, Dani? É muito importante, gente, esse cuidado, né, de quem está ali, que colocou a câmera, papai e mamãe, ficar bem atento. E também de olho, de repente, no horário da soneca, né? Já passou do tempo, impossível ele estar dormindo tanto assim, não é de costume. Enfim, tantas questões aí que precisam ligar aí esse sinalzinho de alerta. Queria falar sobre escorregões. E aí, quando a gente entra nesse universo, a gente tem os riscos tanto para as crianças quanto para os idosos, né? Porque a queda, infelizmente, está entre os maiores fatores de óbitos, né? Está entre o segundo lugar quando a gente para analisar os acidentes domésticos entre os idosos. Dani, a casa é um ambiente muito propício. Então, nós estamos falando da casa no sentido ideal da casa, ou seja, com todos aqueles ambientes do domicílio, que é a cozinha, o quarto, a sala, o banheiro. Nós estamos falando de uma sociedade, de uma população brasileira de 212 milhões de pessoas. E a realidade não é bem essa, nós sabemos disso. Nós sabemos que 150 milhões de brasileiros são pobres e em estado de miséria. Nós temos 40 milhões de pessoas em estado de miséria total, ausência de tudo.
A cidade de São Paulo tem mais de 7 milhões de pessoas morando em comunidades. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas morando em cortiços. Nós temos mais de 100 mil pessoas morando na rua. Essas famílias, essas pessoas tiveram casas, seus domicílios. Então, quando eu digo isso, é para dizer que esses ambientes são mais propícios para que esses acidentes aconteçam. Você, dona de casa, que tem a sua doméstica, a sua empregada, que chega aí às 7 horas, muitas vezes essa pessoa saiu 4, 5 horas da manhã de uma periferia da cidade, deixou trancadinha os seus 4 filhos, com a mais nova de 8, 9 anos, para cuidar daqueles pequenos, atribuindo a eles prematuramente responsabilidade que eles não têm. Então, esse universo desses ambientes, Dani, são muito propícios para que os acidentes aconteçam. Quando eu digo do domicílio, cada ambiente da casa tem as suas características. A cozinha, muitas improvisações e quedas acontecem, além das queimaduras. A dona de casa ou mesmo a criança coloca um banquinho na cadeira para poder alçar e alcançar um ambiente mais alto. E aí os acidentes são graves, são quedas significativas. Cada ambiente, você vai para o banheiro, escorregões, aonde tem um pouquinho de água que escorreu e o banheiro, não só a água, em virtude do sabão, que fica um ambiente muito mais fértil para haver quedas e escorregões. Então, todos esses ambientes favorecem bastante. E aí, gente, qual é, então, o melhor caminho para a gente tentar prevenir ou evitar? Obviamente, ficar atento se esse chão está molhado, se sobrou algum resquício da limpeza que foi feita. Mas existem, por exemplo, tapetes, coisas que a gente pode utilizar, ou até calçados que podem favorecer, né, deixar aquele piso menos escorregadio? Muito bom, Dani. Muitas coisas que a gente está colocando aqui, a disciplina do ambiente, ou seja, o ordenamento, menos bagunça, vamos colocar assim numa linguagem mais simplista. Quanto mais você disciplina o ambiente, menos possibilidades dos acidentes acontecerem. Esse é um bom raciocínio, gente. Na hora que pouco você... difícil. Quando a família é grande, está todo mundo em casa. Então, você tem objetos soltos, tapetes soltos, fiação solta, tudo isso favorece. Então, a disciplina do ambiente minimiza a possibilidade dos acidentes acontecerem. Perfeito. Claro que nós temos aí várias situações que podem diminuir os acidentes. Por exemplo, evitar determinados capachos, tapetes mal colocados, desníveis de solo, quer seja de forma ascendente ou descendente. Você pode tropeçar ao cair, se deslocando, ou pode bater num ambiente mais alto e cair. O chinelinho, brinquedos soltos, que tudo isso propicia quedas e traumas. A falta de limpeza de determinados locais, tacos soltos, e aí segue. E você pode complementar também, para evitar traumas, a proteção de materiais ou objetos ou móveis pontiagudos. Existe no mercado que você pode arredondar com metais tipo plástico ou alguma coisa assim, para minimizar esse impacto da agressão de móveis ou mesas ou cadeiras ou objetos criados mudos que possam gerar impacto. Porque você tem o público, desde a criança, de várias faixas de idade, né? Que às vezes para você que é adulto, aquele objeto, não, mas para o pequeno está no nível do rosto dele. Exatamente. Então você pode usar envolver esses materiais pontiagudos para deixar eles mais arredondados para evitar essa agressão mais forte. Essa dica é perfeita. Com relação aos idosos, então, o banheiro é um ambiente gravíssimo, porque o idoso, hoje fala-se 20 milhões de idosos. Daqui a 15 anos serão 80, 100 milhões de idosos. Aquilo lá que nós acreditamos há alguns anos atrás, que era o país dos jovens, não é mais. Então o mundo mudou e o Brasil também recepcionou esse tipo de coisa. Dani, o que eu estou dizendo é que nós temos que adaptar a casa ao público que você tem. Se você tem um cadeirante, você tem que adaptar a casa a esse cadeirante.
Se você tem uma pessoa com problema visual ou é de uma família que vive em permanente conflito, brigas, intrigas, você tem que adaptar essa casa a esse público. Você tem que trabalhar nesse sentido permanentemente. Isso daí, gente, é para além das férias. Você estava até falando, né, sobre desnível em casa. Muitas vezes aquele desnível já está lá há tanto tempo que a gente, né, cria até uma dinâmica com ele. Mas tem que sempre duvidar de si mesmo, inclusive, né? Porque tantas vezes a gente está ali pensando em outra coisa, enfim, acaba se acidentando naquele tal desnível que você já sabia que existia há tantos anos. E o acidente, Dani, ele é fruto também da de uma negligência. rotina, negligência, mas uma rotina de procedimento. Quando a dona de casa faz cotidianamente a alimentação, quer seja café, almoço e janta, ela tem aquilo como hábito e costume. Então, muitas vezes, ela negligencia um procedimento, é aí que acontece o acidente. Então, os acidentes são plenamente previsíveis e podemos evitar. Quando você disciplina a casa, você minimiza a possibilidade do acidente acontecer. Quando você se educa, você trabalha o indivíduo, dando orientações, você trabalha o indivíduo nesse sentido. E o fator tempo. O fator tempo, nós estamos falando em férias, certo? E férias e um período. Dani, mais de 80% dos acidentes de trânsito em ambiente urbano dentro da cidade acontece 5 minutos antes ou depois de você sair de casa. Imagine você que veio para o estúdio, saiu e às vezes não pôs o cinto, ou estava distraída, colide ou atropela alguém na esquina da sua casa. E quando eu falo 5 minutos antes ou depois de sair de casa ou chegar, você coloca um raio, dá mais ou menos 3 quilômetros, 5 minutos. Então, nesse raio, mais de 80% dos acidentes de trânsito acontecem nesses ambientes. Desatenção e trajeto já conhecido? Um conjunto, então, quando você trabalhou 8, 10 horas, você vai chegando em casa, você já tira o cinto, já está pensando no banho, no jantar, você gera desatenção. Então, a desatenção e a rotina dos procedimentos, onde você não obedece determinadas regras preventivas, acontece o quê? E o celular, por exemplo, no trânsito, tem contribuído muito para isso. É completa desatenção. Completa e todo mundo desatenção. acha que consegue mexer no celular e dirigir ao mesmo tempo, até que, impossível. o acidente acontece. E os acidentes são graves, atropelamentos. Aliás, nós estamos vivendo nos últimos tempos, né, Dani, o público que nos assistem, é como se não houvesse o amanhã. Então, pessoas embriagadas, atitudes inconsequentes, brigas no trânsito. Excesso de velocidade. É como se não houvesse o amanhã. Impressionante. E aí, a vida como se ela não valesse nada. Então, é também condutas que vão favorecer o acidente e aí ele deixa de ser algo que, né, que muitas pessoas têm como um fatalismo, não é? Não é. O acidente ele é plenamente previsível. Então, políticas públicas, a educação, programas como o seu, de levar ao público, porque nós somos os mais velhos de uma geração que não tivemos isso dentro de um processo educacional. E país desenvolvido tem isso dentro do processo educacional. Nós vamos falar do oriental, o japonês, né? Desde criança ele aprende como ele deve se comportar e evitar os acidentes, desde terremotos. Nós não temos. Temos sim. Já tivemos recentemente terremotos ou manifestações com relação a isso. A informação, o poder da informação. É tudo. Por isso que estamos aqui hoje. E você estava comentando sobre a cozinha, né? Esse ambiente. A gente tem um vídeo também para passar que ilustra muito o que você estava trazendo aqui para o nosso bate-papo. Vamos conferir o vídeo juntos. Então, temos ali a criança nesse processo, explorando o mundo. O cachorro, gente, tenta ajudar a criança, mas não é capaz. E olha só o desfecho dessa situação. Então, a gente tem o fogão caindo em cima da criança, os pais estão logo ali, ainda bem que conseguiram ajudar, mas temos também uma panela que estava no fogo. Nossa, ali tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo. Aparentemente, não foi tão grave, mas além da criança ter usado o espaço da abertura do fogão que estava aberto, ela usou para alçar
o que estava sobre o fogão. Aventureiríssima. Então, um fogão pequeno, um fogão de 4 bocas, o peso da criança com a ajuda do cachorrinho, que estava lá para ajudar. Você veja que o sentido de proteção do animal foi muito grande. Muito lindo. Então, aquela atitude ali, ou seja, estava aberto, a criança já é uma criança que estava em condições de andar, ou seja, tem mais de 1 ano. Então, ela usou a plataforma da abertura do fogão para alçar o local que estava lá. Aparentemente, só foi o susto. Tá. Mas eu estou vendo aquilo ali e estou lembrando dos tanques. Lembra os tanques? Aham, para esfregar a roupa. Existe um acidente que é muito característico. Os tanques ficam do lado de fora. Então, o tanque é pesado, é de concreto. Então, quando a criança se deposita sobre o tanque, ele cai sobre o estômago, gerando um trauma. Nossa, pesadíssimo. Pesadíssimo. Isso é uma síndrome e acontece muito também. Então, ali tudo podia ter sido evitado. A mãe tinha que ficar de olho na criança. Eles pareciam estar próximos porque logo chegaram, Exatamente. porém não foi capaz de evitar. Abriu aquele forno ele poderia estar ligado também, ela poderia ter se queimado, né? A panela estava lá, exatamente, ao acesso fácil, os pais aparentemente estavam distraídos, então ali a recomendação é essa: ao colocar panelas sobre um fogão, coloque os cabos para o interior da parede. Nunca deixe o forno aberto, porque mesmo crianças gatinhando, elas vão em direção a esses espaços, podem se queimar. A criança, ela gatinhando, ela puxa a toalha com materiais pontiagudos, líquidos quentes sobre ela. Ela vai explorar a casa. E atenção, aquela distração que você teve de segundos, não foram só segundos, foram um tempo muito maior, que deu tempo da criança deslocar, esse tipo de coisa. Queria que você falasse para a gente sobre os tipos de queimaduras que mais acontecem nesse universo da cozinha e como proceder, porque muitas vezes a gente não tem ideia. Muitas pessoas recorrem, vou passar manteiga, vou passar um óleo para, sofrer uma queimadura, essas de cozinha básicas. E não é a melhor conduta, de fato, a ser feita. Então, Dani, a queimadura, ela tem várias fases, de 1º, 2º e 3º grau. E a queimadura, ela pode ser de várias formas, né? Pela ação direta do fogo, do sol, através da radiação. Esse é o exemplo mais clássico que tem. Uma pessoa de pele muito clara, se ela ficar exposta durante 1 hora ou mais, num sol escaldante, ela vai ter queimadura de 1º grau. Eu aproveito até para fazer um alerta, porque nessa época do ano o sol está forte, porém vem o ventinho gelado e a gente tem a sensação de que não está queimando, não preciso passar protetor solar. E é aí que esse desfecho acontece. E o mundo todo está de forma escaldante, na Europa, tá, em Paris, Espanha, está alastra o fogo, temperaturas de mais de 40 graus, 45, 47, uma coisa louca. Então, o exemplo clássico de queimadura é através da radiação solar. Tá. Só que a queimadura, ela pode ser pela ação direta do fogo, por líquidos quentes, por alimentações quentes, pode ser por vegetais, por elétrica, queimadura elétrica. Mas na cozinha, o mais frequente é através do quê? É através da água ou de alimentos quentes. E essa queimadura, inicialmente, ela pode causar a queimadura de 1º grau, que é dolorida e vermelha. E pode ter como consequência uma queimadura de 2º grau, com formação de bolhas. Ok? E qual o tratamento para uma queimadura de 1º grau, através de alimentos quentes ou até pela ação direta do fogo? Você abre a torneira, deixa a água correr e coloca seu braço, a sua mão sobre esse local. Vai aliviar e vai limpar, se foi por alimentos, essa queimadura, aquela parte do seu corpo que queimou, que você sentiu essa ação de queimadura. Após isso, você pega um pano limpo
e seca e protege esse ambiente. E um terceiro ponto, ir para um pronto-socorro para tomar as medidas preventivas e corretivas da queimadura que aconteceu com você. Basicamente é isso. Tá. Nada de improvisações, manteiga, pasta de dente, gelo. Isso vai aumentar e vai dificultar até o próprio tratamento e correção no local apropriado dessa queimadura que você teve. Então, gente, aquela frase, passa um azeite, passa uma manteiguinha que vai melhorar, que vai hidratar, não faça isso. É água. Água corrente. Água corrente, olha só, seca bem a região e, caso necessário, protege você com outro pano, ajuda. E vai para o pronto-socorro. Porque aí sempre tem uma pomadinha, alguma coisa que de fato você possa utilizar, mas só com orientação médica, correto? Correto. Consulta o doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, não deixava de aproveitar a oportunidade de tirar as suas dúvidas e obter essas orientações corretas. DDD 11 3226 1112. Consulta o doutor volta já já e já estamos te esperando. Está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Para quem chegou agora neste exato momento, o bate-papo hoje é sobre os cuidados que a gente tem que ter na nossa casa, nos diversos ambientes ou até durante as viagens. Nesse período de férias, muitas vezes a gente tem ali a casa como um porto seguro, seja ela a sua ou aquela que você aluga, a casa do tio, a casa da tia, a casa da avó que vai passar aí esse período de férias de pura diversão, mas para não termos, infelizmente, algum imprevisto que possa vir a impactar nesse período que é tão bacana e tão necessário, o período de criar memórias familiares, a gente está aqui trazendo todas as orientações que precisamos ter para não deixar esse período, infelizmente, numa situação ruim. Então, quais são os cuidados? De que forma você torna ali a sua casa, os ambientes seguros para evitar, é claro, os acidentes domésticos? Porque, infelizmente, é nesse período de férias que a gente baixa a guarda e ali os acidentes acabam acontecendo e podem vir a colocar a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netinhos em risco e também a nossa própria. Então, você lembrou de alguém a quem essa consulta é para lá de necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que vai viajar ou que precisa desse tipo de orientação. Ou através do site hittv.com.br ou através do nosso aplicativo HitPlay, compartilha de forma fácil e ágil. Queremos chegar, é claro, com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Te lembro que existe sim a possibilidade de você participar aqui do nosso bate-papo, trazer a sua dúvida, obter as orientações que você precisa. Para isso é só compartilhar, mandar para a gente o seu pensamento, a sua dúvida, DDD 11 3226 1112. E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, então não deixe de participar. Entra lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv e clica na alternativa que mais te representa. João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, quando acontece um acidente doméstico, geralmente ele foi, na sua concepção, prevenido, mas inevitável, resultado ali de um descuido difícil de evitar, ou foi por excesso de confiança? Clica na alternativa que a gente vai debater sobre essa questão. Estamos debatendo sobre tudo isso ao longo do programa, mas queremos, é claro, a sua visão para a gente, então, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Para quem chegou agora neste exato momento, te apresento o Coronel Ferraz dos Santos, coronel reformado da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu agradeço, Dani. Estou sempre à disposição. E olha só, gente, quando a gente fala sobre viagens de férias, você vai pegar seu carro, colocar a sua família dentro dele e viajar, seja 40 minutinhos, um destino rápido da onde que você está, pode então durar 6 horas, 12 horas. William Amaral, muito obrigada aqui por compor aqui o nosso bate-papo, o programa. E aí bom dia para você também, William Amaral. E aí eu te pergunto, precisa ser de forma segura, não precisa, tem que fazer a revisão do carro e tantas outras questões para você olhar que questões são essas. Quem vai falar para a gente sobre todos os cuidados que a gente precisa ter para colocar o nosso carro de fato ali na estrada é o técnico automotivo e proprietário de oficina, Eduardo Tagma. Vamos ouvi-lo. A manutenção preventiva nos veículos, principalmente nesse período
que entra ali as férias do meio do ano são muito importantes. Por quê? Para transportar com segurança a sua família e quem é que esteja conduzindo o veículo. Não podemos deixar de ressaltar itens importantíssimos que é necessário fazer, vistoriar antes de pegar a estrada. Então, por exemplo, é sempre importante estar ciente a respeito da questão de revisão, que seria a troca de óleo, né? Óleo do motor, filtros, né? Verificar como estão as velas do veículo, porque tudo isso é importante para o funcionamento perfeito do motor. Mas também tem outros pontos que o próprio manual do veículo diz que é para analisar, que são itens de segurança que não pode passar batido, como eles, a parte de freio, a parte ali da suspensão. Suspensão é muito importante. E a gente também não pode deixar de falar sobre o estado dos pneus e a parte elétrica. A parte dos pneus, nós sabemos que ele existe ali como se fosse um limitador, que até aquele determinado ponto é permitido rodar. Quando chega naquele nível, aí é necessário fazer a substituição dos pneus. Um dos pontos que eu considero extremamente importante é a questão da parte elétrica, que aí a gente está falando de lâmpadas do farol, né, na parte frontal, porque se você for viajar à noite, o que vai acontecer? Se deixa de funcionar uma das lâmpadas, vai, de uma certa forma, prejudicar a visibilidade do condutor, porque apenas um lado vai estar aceso, o outro não. Se tiver um buraco, um obstáculo, vai ficar difícil de enxergar. Se a gente for para a parte traseira, a gente vai falar ali sobre as lâmpadas de lanterna, lâmpadas de freio, que na hora do acionamento do freio é necessário acender essas luzes para deixar muito claro que o carro está fazendo aquele comando que é de pisar no freio. Agora imagina, se a parte elétrica do carro não estiver funcionando e estiver viajando à noite, outro carro pode não enxergar porque não vai ter nenhuma iluminação, pode ter uma colisão. Você vê que cada ponto do carro é extremamente importante para que você e a sua família ande tranquilo dentro do veículo. Agora eu gostaria de ressaltar um último ponto, que é a questão das lâmpadas. Tanto a questão das lâmpadas quanto a questão dos pneus, se a polícia rodoviária parar ali e descobrir através de um teste simples que as lâmpadas não estão funcionando e que os pneus não estão adequados, o seu carro pode, além de ser multado, ele pode ser guinchado para um pátio, estragando totalmente a sua viagem. Não vamos deixar jamais de cuidar da maneira correta, porque uma coisa é o funcionamento do carro, mas existe um bem muito precioso que é a sua vida. Exatamente, e é pela sua vida que nós estamos aqui também tendo esse bate-papo. Afinal de contas, quais são os cuidados que a gente tem que ter na estrada? Por exemplo, pensando aí nas crianças, nessa família que tem criança pequena, o uso de cadeirinha sempre é muito questionado, né? Que cadeirinha é essa? E não pode ser negligenciado esse ponto, né? Então, Dani, fundamentalmente, claro que a colocação do profissional foi ótima, a matéria muito bem feita, mas basicamente, quando a gente diz com relação à viagem, você tem que programar a viagem. Tá. Ou seja, a programação da viagem é de fundamental importância. Da onde eu saio para onde eu vou. Que percurso que eu vou fazer, o tempo que eu vou ter, conhecer e ter uma informação maior sobre as condições da estrada. As condições do clima, né? O clima. tempo que você vai pegar no trajeto também pode ser Então, decisivo. planejar a viagem, Tá. planejar literalmente a viagem é muito importante. E também você estar capacitado para isso. Ou seja, jamais pegar um veículo se você não tiver condições de utilizá-lo como manda a norma legal. E você tem uma responsabilidade muito grande, não só pelo condutor, mas das pessoas que estão com você, né? Então, a exemplo do que eu falei de adaptar a casa, o carro também A mesma coisa. precisa ser adaptado ao público que você tem. Então, se você tem crianças com menos de 9 anos, colocá-las na cadeirinha. E todas as pessoas usarem cinto de segurança.
Todas, mesmo quem vai atrás. Por quê? O cinto de segurança foi criado há mais de 30 anos atrás. Também houve uma grande resistência, Dani. Então, hoje, nós não aceitamos mais entrar no carro e não pôr cinto de segurança. Você veja o que é isso, usos e costumes, a educação preventiva, vai alimentando gerações. Então, você tem crianças, você tem o público, todas as pessoas que estão dentro do seu veículo, do qual você é responsável, tem que estar com cinto de segurança. E as cadeiras, elas têm, as cadeirinhas para criança, elas têm normas que regulam isso. Você pode pesquisar tamanho, posicionamento, que ela deve estar no banco, né? Ela deve estar no banco de trás. Então, tem vários tipos de cadeira que protegem a cabeça, são cintos cruzados, tem várias formas de você utilizar. E planejar, como eu disse, né? Planejar a estrada e o deslocamento. E isso tudo, gente, é muito importante para também não colocar esse momento que é para ser de diversão em risco. Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, abrindo aqui uma outra seara do tema que a gente está trazendo aqui para você de casa, queria falar sobre engasgos, porque também estão aí entre as situações mais desafiadoras. E aí eu te pergunto, o que favorece mais esse tipo de situação? Falta de atenção, estar fazendo outra atividade enquanto você está ali comendo, seja o almoço, seja um belisco à tarde, ou é um tipo de alimento que pode favorecer de fato esse desfecho? Dani, a obstrução respiratória, ela pode ser por um bolo alimentar ou por um objeto, né? Alguns ingredientes da alimentação. Então, a obstrução respiratória é o que nós estamos conversando. Nós vamos falar desde a criança recém-nascida ao idoso. Me vem à mente uma situação que aconteceu alguns anos atrás com uma mãe que autorizou na região de Campinas, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, seu filho fazer aquele passeio escolar, sabe? O garoto chamado Lucas, 10 aninhos. Uma excursão. Aí ela autorizou. Esse garoto teve 10 paradas cardíacas por um bolo alimentar. E as pessoas responsáveis do ambiente escolar não souberam o que fazer, esse menino veio a óbito. Essa mãe, resiliente, como na acepção da palavra, ela foi à luta e conseguiu aprovar uma lei federal chamada Lei Lucas, obrigando todo o ambiente coletivo, lei federal. Então ela tem uma atuação no estado e no município. Todo o ambiente coletivo tem um curso de 4 horas de primeiros socorros. Ou seja, saber o que fazer diante de uma situação. Então, faz a diferença você saber o que fazer diante de uma situação de risco. Esse menino veio a óbito por negligência, por incapacidade, por falta de conhecimento daquelas pessoas que estavam lá como responsáveis que eram. E olha só, pegando até esse gancho que o coronel está trazendo para a gente, eu vou trazer imagens que ilustram exatamente isso que ele está falando, só que ao contrário, gente. Vamos dar uma olhada juntos? Porque nessa imagem a criança está ali, ela engasga, ela começa a passar mal, chega o pai para tentar ajudar, chega a mãe também. E olha só, gente, fica de olho na imagem porque você vai ver que a mãe sabe o que fazer. Claramente, ela está ali agindo. E aí, então, o desfecho é completamente diferente do que, infelizmente, o caso da mamãe do Lucas. Denise, ela fez uma manobra chamada manobra de Heimlich. Heimlich, um médico americano que faleceu há algum tempo e criou essa técnica, que nada mais é do que um abraço de urso que ela fez ali no filhinho, imagine a minha mão, do jeito que vocês estão me vendo aí na TV, eu deixo com que esse dedo aqui, esse osso, fique bem pontiagudo. Eu tenho a minha caixa torácica, aqui eu tenho esse osso chamado externo. Então, quando você coloca a Denise aqui, no seu tronco, esse osso chama externo. Aí você descendo um pouco mais, tem um buraquinho aqui, né? Aí chama-se chifoide, é um osso, e 2 dedos para baixo é o que nós vulgarmente chamamos de boca do estômago, ok? Tá. Então, eu vou dar um abraço de urso na pessoa. Veja que a minha mão está na horizontal, só que eu deixo ela um pouco mais inclinada, tá vendo? Pego a outra mão,
aqui e vou fazer esse movimento em forma de um C. Esse movimento. Eu vou praticar isso de uma forma efetiva e com técnica, ok? Eu vou fazer isso aqui no boneco, que é um simulacro de um adolescente. Essa situação, olha aqui, olha só, tá vendo? Então, eu me adapto. As minhas pernas nunca ficam juntas. Ela cria um espaço de equilíbrio. Para você ter base, Para né? ter base. Eu vou fazer esse movimento. Esse movimento. Firme e forte. Para criar uma desobstrução. Isso é no adulto. Então, a técnica que ela fez ali, aquele menino, ele devia ter os seus 7, 8 aninhos. Que ela poderia ter feito de uma outra forma também. Ela poderia ter, tendo abertura de segurança das pernas, também usado o seu antebraço para colocar a linha da cintura da criança. Tá. E quando faz isso, coloca a parte superior do tronco para baixo, as perninhas para cá, e ela bate nas costas da criança, fazendo com que o objeto fosse desobstruído. A exemplo de um bebê. Que é esse Pegar outro? esse aqui. A exemplo do bebê. Como é que tirava o chiclete ou desobstruía no passado, lá atrás, nossos pais? Colocava de ponta cabeça, enfiava os dedos, só faltava jogar na parede, né? Era desesperador. Então, veja a minha mão em forma de concha, colocando aqui no queixinho da criança. E esses 3 dedos aqui ancorando. E eu vou pôr meu antebraço no tronco da criança, trabalhando por gravidade, e vou entre as 2 omoplatas, eu vou bater com essa parte da minha mão, evitando que os meus dedos resvalem na nuca e na cabeça da criança. Então, os dedos levantados. Vou bater aqui, firme, de 6 a 9 vezes no ciclo de 1 a 3 vezes. 1, 2, firme. Após isso, eu coloco de lado e ajudo a limpar a boquinha. Tá. Se a criança chorar, ela está respirando, o coraçãozinho está batendo e ela tem circulação sanguínea, que são bases fundamentais de primeiros socorros. Primeiros socorros é manutenção dos sinais vitais. Respirar, batimento cardíaco e a circulação sanguínea. E olha que importante, gente, porque lá atrás não se sabia de fato o que fazer e se tentava ali o que dava na telha. E cada segundo é importante para você garantir a vida, seja daquele bebezinho, seja daquela criança e inclusive também das pessoas mais velhas. Portanto, todas essas formas que o coronel trouxe aqui para a gente, é importante que a gente tenha na nossa mente, ali na gavetinha da nossa memória, para a gente utilizar quando precisar. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, quando acontece ali um acidente doméstico, geralmente ele foi, para a maioria, para 50% das pessoas que votaram na nossa enquete, resultado de um descuido. Foi prevenido, mas inevitável. 25% apostou nessa alternativa, 17% difícil de evitar de fato. E, por último, por excesso de confiança. E aí, coronel, o que você acha do resultado aqui da nossa enquete? O público está bastante atento, é exatamente isso, o descuido, a falta de atenção. Eu estava aqui, só faltou uma coisa a gente falar sobre a desobstrução respiratória, Por viu, Dani? favor. Você me permite? Por favor, estamos nos nossos minutos finais, porém, informação salva vidas. Imagine, Dani, você está sozinha, ou você, o público, está sozinho em casa, inicia um processo de obstrução respiratória por um bolo alimentar. A primeira coisa que você faz é colocar a mão no seu pescoço. Eu não tenho ninguém. Então, você tem que ter essa informação que você sozinho consegue ou sozinha você pode resolver esse problema. Eu tenho aqui a cadeira, toda cadeira tem um espaldar, que são as costas, que dá sustentação às costas. Então, você pode ter uma abertura de pernas, colocar a sua boca do estômago sobre o espaldar e usar o seu peso do seu tronco para provocar uma agressão, um pressionamento nessa região para desobstruir
aquilo que está te asfixiando. Olha ali, gente, informação mais do que necessária para você e de casa já nos nossos minutinhos finais. Afinal de contas, se você estiver sozinho, também vai saber como agir. Gostaram dessa nossa consulta de hoje? Aproveito para deixar os contatos do Coronel Antônio Ferraz dos Santos. Ele deixa à sua disposição, então, o Instagram, coronel.ferraz com Z, contato @spfireconsult também.com e o WhatsApp, DDD 11 991 22 4500. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Dani. Está sendo mostrado algumas coisas aí. Eu sou mestre em educação nessa área, tenho um programa educacional muito significativo, que já foi até para a África, tem toda uma metodologia para diminuir e minimizar os acidentes, que acidente no Brasil é um problema de saúde pública. Acidente representa 4% do produto interno bruto. De tudo que nós produzimos, 4% são bilhões que são gastos com acidente. Eu agradeço de coração a você e à televisão pela nossa participação e poder contribuir para essas orientações. Um grande abraço. A gente que agradece, eu vou depois me comprometer a fazer um videozinho, deixar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, contando um pouco mais sobre esse programa tão necessário do Antônio Ferraz. Desejo você um excelente início de final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, colocando a nossa saúde mental no foco. Até segunda.